Olá, pessoal! Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres desse Brasil e do nosso feed do Instagram. E hoje a gente está aqui com duas professoras incríveis do Bionatos. A Olivia, professora de Biologia, e a Priscila, Oi, tudo professora de Química. E hoje a gente vai ter um papo aqui sobre mulheres na ciência, bem descontraído. E eu queria convidar todo mundo para poder assistir. É bacana, né? Temos essa plateia aqui maravilhosa, né? E eles vão fazer perguntas durante a entrevista, podcast, enfim. E é sobre isso, vamos começar. Eu queria começar perguntando para Pri, mas é óbvio que se alguém quiser participar também, quando que começou esse seu sonho? Tipo, eu quero fazer faculdade de Química ou eu quero ser cientista do meio científico, alguma coisa desse gênero. Eu acho que não é exatamente um sonho, mas uma construção de uma vida, sabe? Porque o sonho, você tem um foco, tem um objetivo. E eu acho que a química, ou ser ciência, ou ser pesquisador, fazer ciência ou ser pesquisadora, não é necessariamente um sonho, mas é algo intrínseco da natureza de algumas pessoas. Porque eu sempre fui curiosa. Eu tinha curiosidade de saber por que as coisas eram daquele jeito. Eu sempre fui, não parece, é pequena, 1,50, carinha de anjo, mas eu era terrível, terrível. Eu inventava muitas coisas. Quebrava as coisas em casa. Minha mãe, não terrível no mau sentido, mas é que eu inventava muita coisa e perguntava muita coisa para minha mãe. Então, eu tinha muita curiosidade, mas eu não soube até eu chegar na química que eu queria ser cientista. Você quer que eu falo como que eu cheguei? Que é engraçado, mas... Sim, por favor. Que é absolutamente sem... não tem nada, nenhuma conexão. Porque eu era criativa, era essa mente louca, criativa, então eu falei assim, vou fazer artes, né? Tudo a ver. E aí, fazendo artes, eu percebi que eu não era boa, entendeu? Você fez faculdade de artes? Eu fiz um semestre. Massa. Mas por isso que eu falava tanto com o Paulinho. Só que eu era ruim, mas ruim. Assim, não é questão de talento, persistência. Eu acho que até hoje, se eu estivesse lá, não ia dar bom. E aí, eu falei assim, sou ruim, o que eu tenho para fazer? Que tem também isso, tipo, é criativo e tal. Pensei, vou fazer moda. Né? Moda na Uniderp, tranquilo. E aí... Engraçada, né? novidade, eu não sabia. Moda, vou fazer moda na Uniderp, só que é claro que minha mãe e meu pai falaram, não, vai fazer vestibular da faculdade, da UFMS e tal. Aí coloquei lá, na primeira opção, administração, coloquei química na segunda opção e fui fazer moda na Uniderp, fui fazer a minha matrícula. Cara, quando eu peguei o boleto, nesse momento que a mulher falou assim, olha, é só pagar o boleto ali no banco, traz de volta e você está matriculada. Meu estômago fez um barulhinho. Eu falei, nossa... diferente. Diferente. E aí, assim, são muitos andares. E aí eu comecei a descer, sabe quando você aperta o passo? Não, tem que descer mais rápido, tem que descer mais rápido, e a chave do carro. E aí, gente, foi uma dor de barriga que eu assim, Deus me livre. Meu intestino começou... E aí eu peguei, eu sei que é engraçado, mas naquele momento, foi tanto Pai Nosso, naquele carro, dirigindo, que eu cheguei em casa, aí quando a gente senta é duas coisas, né? É o celular ou é o rótulo de shampoo, né? Eu tava com o celular. E nesse momento apareceu assim, parabéns, você passou em Química na UFMS. Eu falei assim, é um chamado. Eu senti naquele momento que é um chamado. Mas é claro, foi engraçado entrar na faculdade, mas sair não foi não, porque a gente estudou bastante, a gente estuda, e foi nesse... percurso que eu acho que eu descobri o que eu queria ser da minha vida. Eu acho que ali tinham as pessoas certas, os professores eram muito bons, tanto é que eu tô lá até hoje, né, fazendo doutorado. Mas eu acho que é um percurso, é um jeito de ser, sabe? Personalidade. Não que as pessoas nasçam com mais, mas eu acho que algumas têm mais curiosidade do que as outras, do que é natural, não é? Cada ser humano individual e tem a sua própria personalidade. Você te responde. Enfim, Isa, você tem alguma pergunta para Olivia? Eu queria perguntar para vocês duas qual foi a inspiração de vocês, tipo, as suas estrelas, que vocês, tipo, na química, na biologia, na ciência, o que motivou vocês? Quer falar, Pri? Eu não sei, não parei para pensar.
Ah, para mim é simples. Eu acho que meus professores da faculdade. A primeira ela não gosta muitas vezes que expõe, mas tá na parede o nome dela. O nome do prédio é Nelly Carronda, porque e né, também deu uma questão de identificação, porque ela é uma japonesinha, baixinha, sabe? Faz as próprias coisinhas. Eu achei aquilo tão sensacional, sabe? De ela ter... É sempre metódico. Eu gosto, gente. Eu gosto de que seja metódico. Eu gosto de ter certeza do que eu estou fazendo. E aí, nessa certeza que eu consigo... quebrou o negócio. Eu consigo lidar com aquela situação, problema. E é por isso que eu acho interessante. É resolver o problema, mas conhecendo o que eu estou fazendo. Tendo embasamento teórico. E aí, a Nelly, eu acho que é a esposa do meu professor orientador, a professora Janete também. Ela é muito boa na área dela. E o meu professor orientador até hoje, os dois, tanto de mestrado, ou tanto de TCC, que foi o professor Onofre, eu acho que ele que me ensinou, ele que me fez ficar lá o tempo inteiro, me formar, talvez. E o meu orientador hoje, que é o Giuseppe. Eu acho que é isso. Tipo, não é ninguém sensacional, mas é a própria... É o espaço, sabe? Concordo. Eu gostaria de estender a mesma pergunta que a Manu fez para você, Olivia. O que te inspirou, o que fez você decidir que queria fazer faculdade de biologia? Eu achei muito bonitinho o que a Pri falou. Eu não lembro do começo que você usou o termo sonho e ela falou não é um sonho, é... É uma trajetória, Uma né? trajetória, não sei. Percurso. Achei bonito porque eu me identifico nesse aspecto também. Eu sempre gostei. Assim, meus pais são biólogos, os dois. Então, eu sempre tive muita influência, muito livro, muito passeio, muita informação sobre essas coisas dentro de casa. Eu tenho 2 irmãos e os meus irmãos, um é arquiteto, um é engenheiro, mas eles cogitaram ser biólogos também, então acho que tem todo o ambiente assim favorável. Mas eu concordo muito com a Pri quando ela fala da questão da personalidade também. Eu sempre fui muito curiosa e muito metódica, né? Fazer as coisas desse jeito e tal, que eu acho que tem a ver com a personalidade de um cientista, né? Seguir rigor, método científico, se questionar e tal. E eu acho que foi isso. E eu sempre falava desde criança, o que você vai ser? Eu falava, ou bióloga ou bailarina. Aí depois eu queria ser ou bióloga ou fazer terapia ocupacional, ou bióloga ou não sei o quê. Sempre teve biologia nas opções. E aí quando eu estava no ensino médio e estudei genética, me apaixonei. Aí eu achei que eu ia ser geneticista, mas as coisas mudaram muito dentro da faculdade também, né? E foi isso, eu acho que é trajetória mesmo. Eu acho que eu nunca soube, tipo, vou ser bióloga, mas sempre teve dentro das opções. E entrei na faculdade, me apaixonei mais ainda na faculdade. E depois que eu saí... E eu fiz faculdade bacharelado. Você fez o quê? Você fez licenciatura? Eu fiz licenciatura. Eu fiz bacharelado, né? Não sei se vocês conhecem, mas são 2 cursos diferentes. Tem um curso para você ser pesquisador naquela área. Em biologia são 4 anos e integral, de manhã e de tarde. E aí estuda todas as disciplinas de biologia, se não me engano é um pouco mais aprofundado, mas talvez esteja falando bobeira. E estuda método científico, estatística, cálculo, tem matemática, tem física, tem umas coisas assim na faculdade. E existe o curso de licenciatura, que é um outro curso, tem as disciplinas de biologia também, mas aí tem pedagogia, psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, que é o que a princípio eu não fiz, né? Eu fui fazer depois. A química tem, mas é 1 ano a mais. Então, por isso que eu acho que são as mesmas matérias do bacharel, que são 4 anos. Isso, 1 ano a mais. Eu esqueci de falar isso. Bacharelado eram 4 anos período integral e a licenciatura eram 5 anos, só que um período, né, noturno. É um período, mas a gente acaba ficando... Tipo, Estuda muito, né? Tem estágio e tal, IC, e aí tem outras coisas, então a gente acaba E a ficando. Pri falou também sobre se apaixonar, gostar muito de estudar. Eu sempre gostei, até na escola eu gostava. Mas na faculdade era impressionante, eu gostava muito de estudar, eu ficava muito empolgada quando tinha prova, que eu tinha que ler os livros. Eu gosto muito de biologia e eu gosto muito de estudar e é metódico, eu acho que é muito da personalidade mesmo. Eu gosto de estudar pelo método, às vezes. Massa. Entendeu? Legal. É por isso. E no ambiente da faculdade de vocês sentiram alguma
dificuldade ou algum tratamento diferente por serem mulheres? No curso de vocês, o curso geralmente a maioria são mulheres, são homens, os professores, o corpo docente. Como que é essa relação ser mulher na faculdade de Química e de Biologia? Olha, eu nunca parei para pensar, até porque a pessoa, sei lá, sob o meu ponto de vista, a pessoa mais proeminente na faculdade é a Nelly. Então, por isso que a gente só foca nela, né? Mas agora, parando para pensar, talvez o corpo docente seja mais masculino, né? Não é um curso tão antigo, quer dizer, acho que todos os cursos da UFMS têm a mesma idade. Não faço ideia. Eu nunca parei para pensar, mas cerca de 30 anos. Tem uns mais antigos que outros, né? Apesar dos alunos serem, em sua maioria, mulheres, o corpo docente é maioria homens, assim. Mas com relação à diferença, nunca senti nenhum tipo de diferença, assim. Para mim sempre foi igual. Até porque eu sou pequenininha, rápida, talvez. Rápida que eu digo assim, falo rápido e me movimento rápido, talvez isso tenha influenciado, mas eu nunca senti. Sempre senti que as pessoas me encorajavam muito a fazer as coisas. Sim. Que massa. Eu acho... Eu não sei dizer no curso, mano. Eu acho que tinha mais ou menos igual, assim, proporção dos dois gêneros. Talvez um pouco mais de mulher, na faculdade. Eu terminei a faculdade e eu entrei direto no mestrado. Na minha turma de mestrado só tinha eu de mulher, a princípio. Foram 2 processos seletivos. Eu entrei no primeiro, tinham 6 pessoas. E só eu fui selecionada de mulher e era um monte de cara. E eu acho que não tem nenhuma discriminação óbvia, assim. Eu, pelo menos, nunca senti nada do tipo, nossa, essa mulher nem faz. Mas a carreira científica é uma carreira que não é fácil. Não tem estabilidade profissional durante muito tempo, você depende de bolsa, né? Tipo, eu terminei a faculdade, entrei no mestrado, ganhei uma bolsa, um salário. Não tem 13º, não tem, você não vai juntando nada para aposentadoria, mas você tem aquilo garantido pelo aquele período de anos. Aí no doutorado tem outra bolsa, no pós-doutorado tem outra bolsa. E no Brasil, geralmente, você só vai se estabilizar na carreira científica com 30 e tantos, né? Sim. Eu tenho poucos amigos que se formaram comigo que já são professores universitários. A maioria está fazendo, sei lá, 3º pós-doutorado. Sim. Sabe? Sim. Que está contratado de verdade, tem salário e tal, são poucos. E eu tenho quase 40 anos. E eu sentia as meninas assim, poxa, queria seguir carreira acadêmica, mas se eu for me estabilizar só com 40 anos, quando que eu vou casar, quando que eu vou ter filho, lá. Então eu acho que naturalmente é mais difícil para a mulher. Tanto que você falou, tenho mais professores homens, eu também tinha. É isso que eu tava... Embora era mais ou menos igual na turma, então em tese deveria ter. As aprovações são mais masculinas, né? Tive uma colega de laboratório que nós formamos um grupo no nosso laboratório que são os alunos tanto do meu orientador quanto da orientadora da outra professora Janete também. E nós somos na maioria mulheres. Mas eu tive uma colega de laboratório que ela queria muito ser cientista, queria ser professora de faculdade, mas no meio do caminho ela acabou desistindo, ela virou coordenadora de escola, talvez porque ela sentiu que a pressão sobre ela fosse maior enquanto outros colegas. Eu posso fazer uma pergunta para a Pri? Você está fazendo doutorado. Tô fazendo Você ainda quer seguir carreira acadêmica? Cara, é porque eu gosto. Eu vou porque eu gosto, eu não tenho nenhum objetivo. Você quer ser professora de faculdade. Se acontecer, legal, aconteceu. Mas eu gosto de estar no laboratório. Massa. Eu gosto de fazer aquele trabalho, entende? E aí, o que vier é consequência. Assim como estar aqui. Eu gosto de estar aqui. O que vier é consequência, sabe? Eu não sei se vocês já leram aquele livro da Marie Kondo. Você já leu Marie Kondo? Já. Sabe? A magia da organização. Tem um trecho... Ai, gente, vocês não rir. Tem um trecho que ela fala assim... você tem que tirar todas as suas coisas do lugar, pegar cada um objeto da sua casa e olhar e falar assim, isso te traz alegria? É o que eu faço da minha vida. Isso me traz alegria, continua. Se não traz, não faz. Massa. Interessante. Olivia,
O que te motivou a vir, tipo, o ramo de dar aula, ensinar a gente? Cara, pior que não foi uma motivação específica, assim, eu contei que eu saí da faculdade, fiz mestrado e fiz faculdade de bacharelado. Eu tinha planos de ser pesquisadora. E aquela história, né, de é mais difícil. Eu nem tinha plano, assim, eu durante muito tempo não pensei em ser mãe, não tinha esse negócio, sonho em me casar. Mas, então não foi nem isso que me barrou, foi mais frustração com a área mesmo. Não sei se dá pra conversar. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não sentia utilidade pro mundo, assim. Eu achava que eu ganhava dinheiro público para fazer uma coisa que me fazia feliz, mas que era inútil. Entendi. Sabe? Uhum. Aí eu me sentia mal. Eu achava que, sei lá, o governo devia investir dinheiro, não para eu ser feliz, assim, mas porque precisa, não sei. E aí eu tinha essa crise. E aí eu tava nessa fase do não sei se eu quero entrar num doutorado agora, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Tava cogitando fazer concurso público. E aí uma amiga minha que trabalhava aqui, ela era plantonista aqui, a Inara. Você chegou a conhecer a Inara? Eu conheci. Conheceu, porque ela trabalhou na gráfica depois, né? Ela era plantonista de biologia. Ela falou, eu dou aula num colégio, eu sou plantonista num colégio que é super legal, é super de boa, você vai lá só à tarde, ensina lá os alunos, eles são tranquilos e vai pra casa. E ela planejava pedir demissão. Ela pediu demissão até depois veio pra gráfica. Ela planejava pedir demissão e ela falou, vou pedir demissão, se quiser eu indico você lá. Falei, beleza, né? Porque daí eu falei, bom, aí eu estudo de manhã para concurso e à tarde eu trabalho nessa escola. E aí vim aqui, deixei o currículo e me chamaram. E aí eu amei. Eu fui gostando, os alunos foram gostando. Aí surgiu a oportunidade de dar aula, né? Porque a professora que dava aula queria diminuir, queria reduzir, ela queria sair do primeiro, me chamaram para dar aula no primeiro. E eu não tinha licenciatura, que é o curso que precisa ter para ser professor, aí eu fui fazer licenciatura. Então eu sou formada em biologia 2 vezes. Uhum. E foi isso, aconteceu. Acho que eu tô faz 13 anos aqui. Então aqui foi o primeiro lugar, foi seu Foi primeiro o primeiro emprego. O meu também. Foi. Eu acho que é isso Foi também. meu primeiro emprego. E foi o único currículo que eu deixei na vida. Tipo, os outros lugares que eu trabalhei me chamaram. Aí eu tive essa sorte, assim, porque eu acho que eu me encontrei muito. Eu sinto muito a falta que me fazia ter um trabalho útil quando eu fazia pesquisa. Não que não seja útil fazer pesquisa, né? É claro que é útil. Mas eu estudava... Não vou falar o que eu estudava, porque vai que alguém que estuda isso se sente ofendido de eu achar que não. Não é por causa disso. Deixa quieto, mas eu entendo. É porque você é um tijolinho numa parede gigante. Então, entender esse contexto, poxa, eu não estou aqui construindo nenhum... Porque eu trabalho com combustível também. Então, eu não estou aqui construindo o motor do carro. Não é o Tesla. É só ali uma superfície de eletrocatálise. Só um negocinho, sabe? Específico. Então, dá essa sensação o tempo inteiro. Eu tive um professor no mestrado, ele era muito, muito bom. E ele enfatizava muito isso, de que a gente era financiado pelo governo. E que a gente fazer coisa que era inútil era matar crianças. Porque ele falava, o dinheiro que é pago pra vocês é um dinheiro que pode ir para o hospital de criança. Então faz um trabalho que presta, sabe? Daí eu ficava assim, meu Deus, senhor. Não, mas eu não penso isso. Me pegou muito assim, eu falei, gente, eu não quero. Não, até porque o negócio que eu faço, eu acho que assim, pouquíssimas pessoas até no mundo fazem. Até pra falar, se eu for falar o experimento, vocês nem vão saber, sabe? Então, só que eu acho que alguém vai ter que fazer, de qualquer modo, sabe? De qualquer maneira. Se alguém vai ter que fazer e eu tô me divertindo, eu tô achando legal, entende? Não, eu entendo, mas você realmente acredita na importância do seu, né? Eu não acreditava na importância do meu. Então, sim, eu acredito. Aí me pegou. Do meu, eu acredito. Agora eu acredito muito. Minha educação, eu acredito muito. Sim, também é outra coisa que eu acredito bastante. Uma coisa que eu percebo durante aulas, e enfim, eu realmente... É uma coisa frequente na sala de aula, por exemplo, o comportamento da turma perante uma professora mulher e perante um professor homem. Porque agora eu percebo, no ensino médio, a maioria dos nossos professores são homens. Por exemplo, no segundo ano tem a Olivia, de Biologia, a Milene, de Redação, e a Ivana, a Mabel, de Artes, e a Ivana.
Isso, e tem a professora de projeto de vida. Todas as outras matérias são ensinadas por professores homens. E eu sinto, por exemplo, na questão de a turma ficar em silêncio. Pô, galera, fica aí, quieta e tal. O professor homem, ele não precisa fazer muito esforço para isso, sabe? Eu sinto que existe um respeito maior, e não é só por parte dos meninos, eu vou falar da sala num contexto geral. Eu não sei se é respeito, não sei se é um certo receio de, não quero ficar... Eu ia usar esse termo, receio. Não quero que o professor homem fique bravo comigo, porque pode ser pior. Ah, a professora é mulher. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que muitas vezes pessoas já fizeram perguntas desconfortáveis para professoras que eu sei que não fariam para os professores, sabe? Eles sentem esse direito, esse poder... Eu não sei se eu consigo me expressar direito, mas esse poder desrespeitar, digamos assim, um pouco mais os professores, porque não vai dar nada. Vocês percebem isso, Sim. gente? Tipo... Eu ia jogar a pergunta pra vocês entrando nesse mesmo, porque eu assunto não que sei você falou, analisar. eu muitas vezes sinto que, às vezes, os professores homens têm uma preferência maior por responder os meninos. Sim, também Tipo, tem isso. eles dão uma preferência maior no plantão, na sala de aula, pros meninos. E muitas vezes, tipo, eu já vi muitas vezes algumas meninas respondendo corretamente os professores e eles ignorando. E quando um menino respondia, eles falavam, isso mesmo, tá certo. E, tipo, eu fico muito indignada. Não, dá uma raiva. E eu sinto, por exemplo, o Nicolas é um amigo meu e a gente tava comparando notas do simulado, né? E ele tinha ficado em primeiro nesse simulado do ano passado e eu tinha ficado em quarto. E a gente tava comentando isso com um professor ou professora determinado. E daí eu falei, eu fiquei em quarto e tal, o Nicolas ficou em primeiro. Tipo, parabéns pro Nicolas, parabéns pra mim e tal. Mas ela falou, mas fica tranquila que menina é assim mesmo. Tipo, se dedica mais. Menina fica muito preocupada em pintar unha, em fazer essas outras coisas. Como se, sei lá, ser mulher tirasse a minha capacidade de ter tirado a mesma nota que esse meu amigo. Sendo que em vários outros simulados eu já tirei uma nota igual a esse meu amigo, até superior. Então, é complicado. Gente. Eu não sei avaliar essa questão do respeito que os alunos têm ser diferente, porque só tô eu lá na frente, né? Eu não sei como comparar. Eu sinto muito respeito, assim, por vocês. Aqui no colégio, de maneira geral, foram raríssimas as vezes que eu me senti desrespeitada. E uma das pessoas que eu dei aula que eu mais senti desrespeito era a menina, assim, eu acho que, não sei, coincidência. Mas eu já percebi, não sei se é desrespeito a palavra, quando eu dou aula de genética envolve matemática, só que matemática é muito básica, assim, é tipo 2 vezes 4 que tem que fazer às vezes. Às vezes tem umas fórmulas, mas são muito simples. E eu gosto muito de genética. Não sei se eu cheguei a comentar quando eu estava falando, falei, né? Eu quis ser bióloga quando eu falei, cara, bióloga, quando eu estudei genética. E eu sempre gostei muito, eu tenho muita facilidade e algumas vezes, em situação de aluno falando, professora, genética, não, é difícil. E eu tentando convencer, tipo, não, é tranquilo, é só fazer isso. Mas pra você é fácil, o Sal te ensina. E tipo, como que o Sal me ensina genética? Ele não sabe. Eu sei genética, sabe? E isso já aconteceu algumas vezes. E eu acho que é uma coisa que eles não ouviriam, né? Mas acho que não levo como desrespeito, acho que é só tontice, não sei. Uma certa ignorância de achar que o homem precisa ensinar a mulher. Já comentaram isso comigo, porque o Nicolas é muito bom de matemática. E você é boa? Eu sou boa de humanas e biológicas, tipo, totalmente contrário. E daí eles falam, você fica do lado dele, tipo, só por causa disso, porque ele te ajuda. E não é bem assim, sabe? A gente precisa parar de atribuir o sucesso de mulheres a homens. Sim. Sabe? Eu sei uma outra história. Conta, depois eu conto. Não, só vou terminar porque vocês sabem que esse daqui foi o primeiro emprego de vocês. Então vocês não tiveram muita experiência, assim, de distribuir currículo e tal, né? Mas a gente estava conversando na reunião para poder montar esse podcast, essa conversa com a dona Maristela. Posso citar o seu caso, dona Maristela? E ela falou, assim, de casos de mulheres que têm a mesma qualificação de um homem, tem
as mesmas qualidades, trabalha igual, mas só por ser mulher ela é recusada e eles aceitam um homem nesse posto. Que pra mulher ela se aceita numa vaga de emprego competindo com o homem, ela precisa ser superior, senão Sim, ela eles não precisa ser contratam. 100 vezes melhor É. pra conseguir o contrato. E isso em várias áreas, né? Tipo, pelo fato, porque um homem, tipo, se ele ficar grávida, ele não precisa ter licença maternidade. Ou falam que a mulher é muito mais emotiva. Aqueles papos bem clichês, sabe? Isso de emotiva, eu convivo com bastante homens no meu trabalho. Eu acho que eles são piores do Bem que a mais. gente, eu acho. Não, tipo... Eu acho que eles são mais emocionados, mais a flor da pele, assim. Mas, assim, esse grupo, né? Eu não consigo falar no geral. A mulher, ela é mais calma, ela é mais sábia que um homem. Um homem, ele vai estourar bem mais fácil. Então, eu acho que, tipo, esse papo de emotiva é aquela desculpa furada. Existe uma diferença biológica, óbvio, né? Homens e mulheres, XY, e isso implica hormônios e, enfim, força física e tudo bem. Mas a gente está falando de um trabalho intelectual e a gente está falando sobre ensinar jovens. E isso não exige nenhum tipo de força física ou sei lá. Um homem e uma mulher conseguem exercer igualmente esse posto. E é muito importante deixar isso claro. Homens não são mais inteligentes que mulheres, nem mulheres são mais inteligentes que homens. Eu acho que existe esse equilíbrio, porque depende de ser humano para ser humano, né? Inteligência é uma coisa intrínseca do ser, mas não tem a ver com gênero, de forma alguma. Nem sexualidade, nem credo, cor, nada. É só o ser. Eu acho que aquilo que a gente falou da ciência, né? Eu acho que a questão de estímulo também. Eu acho que existem situações na vida profissional que criam mais barreiras para mulheres do que para homens, né? Eu acho que a questão é essa. Isso. Teve uma vez que... o que você falou que eu falei que eu ia contar uma história? Esqueci. Eu ia falar... Eu tava falando... atribuir o sucesso feminino ao masculino. Existiu uma pesquisadora, a Lynn Margulis, que ela fez várias coisas importantes, mas ela é mais lembrada pela teoria da endossimbiose, que é aquela de que a mitocôndria e os cloroplastos eram micro-organismos que foram englobados e passaram a viver no interior de células maiores. E ela foi casada com o Carl Sagan, não sei se vocês conhecem. Conheço. O Carl Sagan foi um cara muito importante, ele foi um astrofísico e ele foi muito famoso em divulgação científica. Ele foi um dos caras que resolveu começar a passar informação científica para a população no geral, né? Ele achava que ficava um grupinho debatendo ciência e a ciência não ia para toda a população. Então ele escreveu livros, ele fez séries, né? O Cosmos é originalmente dele. E aí uma vez eu comentei na sala, estava falando da Lynn Margulis, que ela desenvolveu essa teoria, e comentei que ela tinha sido casada com Carl Sagan. E um aluno falou isso. Mas então será que não foi ele que falou? Só que ele era astrofísico, né? Tipo, é muito mais provável que uma bióloga tenha desenvolvido uma teoria sobre biologia do que um astrofísico. Mas o aluno, ele levantou a mão e falou, será que não foi ele que falou para ela? É muito bizarro, né? Tipo... O quanto que é fácil menosprezar o conhecimento que as mulheres desenvolvem, assim. Porque tem a ver com uma construção social. A Marie Curie, ela é polonesa, mas ela teve que ir para a França para poder conseguir fazer a faculdade dela. Eu ia falar sobre isso também. Exato, não só ir para a França, mas no final das contas, quem ia ganhar o prêmio Nobel era o marido, né? Aí no final virou o clã Curie. Então eu acho que... Mas nesse caso especificamente... Ela foi uma luta, até porque ela viveu em outra época, era outra situação. Então, eu nem citei por uma questão de que não são situações que a gente vive. A gente já evoluiu, né, significativamente, e que bom, entende? Mas, mesmo assim, não. Não, eu pensei numa coisa, mas eu não tenho certeza. Eu tenho uma história de que ele era professor e ela não. E quando ele morreu, porque ele morreu bem antes dela, né? Quando ele morreu, liberou a vaga para professor dele. Para a vaga dele, a escolha óbvia seria ela e não foi ela, né? Ou eu estou viajando? É o que passa no filme, né? Da rádio, eu não lembro qual é o nome do filme, mas tem um filme sobre ela na Netflix que é o que fala sobre isso. Eu também não citei porque eu acho que tem algumas controvérsias ali. Tipo, tem bomba atômica, que eu acho que não é responsabilidade dela, entende? Então...
Por isso que eu não citei, mas eu acho que ela sim, mas não, eu nunca li nenhuma biografia, só soube dos trabalhos. Mas, né, até porque a gente é mais interessada nos trabalhos do que, né, Na vida pessoal. pessoal. Mas óbvio, né, que o marido também provavelmente rolou essa, né? Será que não foi ele? Né? A própria descoberta do DNA, eu lembro da gente estudando isso ano passado. Não sei porquê, mas eu lembrei que foi uma mulher que descobriu a... Eu não sei exatamente o que ela descobriu, mas daí foi atribuído e deram o Nobel para 2 homens. Só que daí também, não é que eu estou defendendo, mas vários pesquisadores fizeram várias coisinhas, descobriram várias coisas antes do Watson e Crick fazerem a publicação deles sobre a estrutura molecular do DNA. Tipo o Chargaff, não sei se vocês lembram aquela ideia de que A sobre T é igual a C sobre G. Era a ideia de um outro pesquisador, que daí o Watson e Crick falaram, se é igual, será que não tem pareamento, sabe? Então o conhecimento deles está construído em cima de um conhecimento prévio. E a Rosalind Franklin, ela foi uma química que ela fez umas chapas de raio-x que davam uma evidência assim, bastante clara da estrutura molecular do 3D, na dupla hélice do DNA, que foi usado por eles. E beleza, eles, quando lançaram um artigo, eles não fizeram nenhuma referência a esse trabalho dela. Aí tá errado, porque foi fundamental para o trabalho deles. Só que o Nobel, ele é dado muito tempo depois. E quando eles ganharam o Nobel, ela já tinha morrido, ela morreu cedo, ela teve um câncer, ela morreu com 30 e poucos anos. E não tem prêmio Nobel póstumo. Quando eles ganharam, Entendi. não tinha nem como ela ganhar. Então não dá para saber se iam dar ou não, né? Mas o artigo deles, eles não referenciaram a ela, assim, já tá então, errado. não deixa de ser sobre o prêmio Nobel, é mais sobre a referência no estudo. Eu acho que nesse ponto entra aquilo da gente ser um tijolinho na parede de uma construção grande, sabe? Ciência não é feita com uma mão, é um monte. E nesse ponto de referenciar ou não referenciar a minha ideia ou não depende de questões de gênero, depende de caráter. Mas não. porque no caso dela não foi um tijolinho. Ah, tá. Foi O dela foi a assim, parede. né? No caso construiu dela a foi. casinha. Podia ter referência. Não, exato. E a referência era o mínimo. Podia ter colocado o nome dela no trabalho, no mínimo. No mínimo. Essa é a prática que a gente tem hoje em dia, né? Então. E o fato disso ter saído, assim, não sei se teve muita revolta na época ou se a gente se revolta hoje em dia, já que a gente é mais desconstruído. Não sei mas também. eu acho que o próprio fato dessa história vir à tona e a gente se revoltar é porque... Será que na época se revoltaram igual a gente se revolta hoje? Será que naquela época o fato dela ser mulher, era mulher? Ou se eles realmente davam essa importância, tipo, não, ela foi uma cientista muito importante para o descobrimento de parte do DNA e tal. Eu não sei se o machismo um pouco mais forte naquela época ajudou a cobertar esse caso e a gente só foi descobrir ele hoje por conta disso. Eu também não sei opinar. Eu acho que sim, mas eu não tenho, Não é tenho uma dados. hipótese. A gente tá só especulando aqui. Mas tem uma questão também que eu escuto meu pai falando um pouco sobre isso, meus avós, enfim, gente, né? Que não é muito ligado com a questão de direito de mulheres e tal, tem uma cabeça um pouco mais antiga, digamos assim, e fala, mas as mulheres já conquistaram todos os direitos que elas poderiam conquistar. Tipo, isso daí é coisa do passado, hoje em dia é tudo igual, sabe? Eu acho que não é. E eu acho que essa falsa sensação de igualdade acaba estagnando a gente, né? É que No é quesito uma progresso. busca constante. Eu sinto que é uma busca constante, não é? Eu acho que é uma luta no sentido de que, deixa eu pensar como falar, que nem você usou o termo, já foi conquistado tudo, mas é importante enfatizar a ideia de que as coisas foram conquistadas porque pessoas lutaram por isso. Então não é algo que a gente tem porque a sociedade é assim. Precisou de luta para que chegasse nesse ponto e eu acho que deixar de lutar pode fazer até perder direitos. Exato. Eu acho que é bem importante a gente ter consciência disso. Mas Não é que a gente tem esse espaço porque a gente tem e é natural. Eu acho que tem que ter a consciência de que é uma luta, sim. Mas a gente não conquistou tudo ainda. Tipo, tem muita coisa ainda para poder evoluir e, né, muitas coisas que precisam mudar na própria legislação. É uma luta em andamento, né? Aham. Eu acho também. É um processo. É um processo.
Até dias atrás, a mulher precisava da autorização do marido para poder fazer um procedimento de laqueadura. Tipo, Isso é um absurdo. sabe? Então, enfim, conquistas e progresso. Alguma pergunta da plateia? Eu quero falar uma coisa, eu acho muito bonitinho, eu tô olhando pra vocês. A Isa tá mais quieta assim, mas vocês estão mais ativa, concordando e tal. Eu tenho muito orgulho, assim, acho muito bonito vocês terem consciência dessas coisas na idade que vocês têm. Eu não tinha... Eu fui perceber essas coisas muito mais velha, assim, mais adulta, talvez porque nos falava tanto. Eu fico muito esperançosa, assim, de ver gente entendendo que existe essa diferença e entendendo que é necessário acabar com isso. Muito fofas. Fico muito orgulhosa. E esse movimento, ele não precisa só de participação feminina. Na verdade, a participação masculina, de compreender que a igualdade, enfim, entender que nós também merecemos os mesmos direitos dos homens, é muito importante. A gente estava aqui com o Vitor, né, que veio aqui apoiar e, enfim, os meninos que a gente convive no nosso dia a dia, nossos amigos. E a gente percebe que em relação a homens, por exemplo, na geração até de vocês ou dos nossos pais, assim, eles sabem muito mais, parece que eles estão muito mais engajados com a nossa causa e eles entendem um pouco mais os nossos direitos. E é muito importante que os homens entendam, porque se só as mulheres ficarem pedindo direito, assim, tudo bem que a gente é a maioria populacional, mas seria muito legal se os homens também se identificassem com a causa e igualar os direitos homem e mulher não retira direito do homem. Na verdade, só agrega para uma sociedade muito mais positiva, né? Sim. O homem, ele deixa de ter essa pressão em cima dele de tipo, você é o provedor da casa, só você é o futuro. Responsável. Você tira isso, você distribui a responsabilidade, fica uma coisa muito mais tranquila. Também acho. Eu sinto. Mas... Eu também queria dizer que vocês estão bem bonitinhos. Eu tô muito orgulhosa. Fofas, Eu não né? tinha essa consciência na idade de vocês também. Nossa, não tinha, pelo nunca. contrário, falava cada bobeira, gente. Acho que até Mas hoje a gente falo melhora, né? A gente melhora. Mas enfim, por enquanto nós temos aqui uma futura médica, uma futura psicóloga e uma futura... Era administradora, né? Agrônoma. Por enquanto podemos mudar de ideia. Por enquanto. Mas assim, Microfone. tipo, antes eu também tinha, tipo, consciência disso. Eu fui ter quando meu primo chegou e falou pra mim que eu não podia fazer uma determinada coisa porque eu era mulher. Nossa, sabe quando você sobe aquela raiva, você fala, cara, eu sou muito melhor que você, não querendo me gabar, sabe? Tipo, não sei se vocês já passaram por isso, aquele choque de realidade, tipo, pô, por quê? É a mesma coisa, a sua educação e a minha é a mesma. Não tem esse negócio, só porque eu sou mulher, entendeu? É, tipo, muito chato. Eu tenho isso desde criança, eu só tenho um irmão homem e eles saíam só de bermuda na rua. Eu queria aquelas. Não, mas isso é bobeira. Mas é interessante isso, né? Agora que eu tenho filha, eu faz tempo que eu penso nessas coisas de igualdade de direito, de posição da mulher na sociedade. E agora ter filha me dá mais vontade, assim, de conversar sobre, de conscientizar, dela entender que ela pode, ensinar ela para ela entender que ela pode fazer o que ela quiser, né? Que ela não precisa se submeter a nenhuma situação pelo gênero, né? E é interessante isso, eu fico bem feliz com a geração de vocês, assim, e fico bem esperançosa que vocês vão melhorar o mundo para ela. Com certeza. E você citou a educação porque você tem uma filha mulher, mas eu lembrei agora de um livro que eu li eu não sei se estou pronunciando certo, mas é Chimamanda Ngozi Adichie. E ela Adoro ela. Ela é incrível. E ela tem um livro desses, de bolsa, assim, eu esqueci o título, mas ela fala que nós precisamos educar as meninas para serem mais empoderadas, né, e descobrirem o papel delas na sociedade, e nós precisamos educar os meninos para eles também entenderem o papel da mulher na sociedade. Porque antigamente, né, ela estava contando do povoado em que ela vivia, e, enfim, e existia essa tradição de educar as meninas para lidar com a fragilidade dos homens. Porque os homens...
peguei no microfone, lidar com a fragilidade dos homens, porque os homens eram uma sociedade, enfim, muito machista, né? E os homens, eles tinham toda a responsabilidade em cima deles. E os meninos, eles eram frustrados quando não conseguiam atingir uma habilidade que era considerada de homem, não conseguiam atingir um determinado objetivo pré-estabelecido por essa sociedade. E as mulheres, muitas vezes, por exemplo, elas eram as provedoras da casa, mas elas não podiam dizer. Porque o homem vai ficar incomodado, ele vai se sentir fragilizado em saber que da sociedade descobrir que não é ele que está provendo o que está sustentando a família. Então, ela estava falando, até hoje, aqui no meu povoado, eles ensinam as mulheres a lidarem com o ego frágil dos homens, que é construído justamente por conta dessa construção social. E que se as mulheres e os homens tivessem as mesmas expectativas em cima deles, né? Se tipo, tanto um quanto outro pode ser provedor, que isso seria que as relações seriam muito mais harmônicas. Eu não sei se me embananei, mas tentei falar bonito. E concorda com o que você falou antes, né? Tipo, ter emprego e salário equivalente, tira... não sei que palavra que eu quero falar. Tem certas pressões para todos os lados. Tem pressão para todo lado. Eu acho que uma sociedade mais igualitária vai ser boa para todo mundo, todos os gêneros, eu acredito. Até porque nós estamos educando com mais consciência, porque o modo como se educava em anos anteriores era diferente também. Eu também acredito muito nas pessoas. Esse livro é uma palestra, né, que virou livro. Isso, é muito bom. Enfim. E ela é uma mulher negra, tem isso, né? Nigeriana, né? Sim. E a gente sabe que raça também... raça não, etnia, pelo amor de Deus. É que eu fui falar que a gente não pode falar o termo raça, e daí eu acabei falando antes de falar. Etnia é o termo correto, porque todos nós somos humanos, da raça humana. Mas, enfim, até o fato de ser uma mulher e negra, a gente sabe que tem muito mais barreiras por conta da etnia e racismo, Gênero, né? Preconceito. Tudo, né? Enfim. A luta dela é muito maior do que, né, de mulheres não negras, né? Isso. E a gente tem que entender também o nosso lugar na sociedade, né? Hoje aqui a gente está discutindo isso e vai ser postado no Instagram, e quem está assistindo até aqui realmente se interessou. E eu realmente deposito uma esperança na pessoa que está assistindo até aqui, porque se ela aguentar não, porque é muito fácil de assistir isso daqui, é até prazeroso, mas se ela conseguiu se confrontar com os próprios pensamentos dela, tipo, às vezes ela pode ter até passado por uma desconstrução, nem que seja de leve, durante esse bate-papo, se ela ainda está aqui, se ela não se recusou a escutar, eu tenho fé nessa pessoa, eu tenho fé em quem está assistindo a gente através da telinha, porque a gente vai mudar o mundo. Não é a juventude, não são os adultos, não são os professores, é todo mundo. É todo mundo. Sim. E é isso. Mais alguma ressalva? Vocês querem deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo sobre o Dia das Mulheres que está chegando? Não sei, você quer, Pri? Não, Eu achei que a Amanda falou tão bonitinha, fiquei emocionada do jeito que ela falou. Eu acho isso, eu acho que a gente tem que ir sempre aprendendo, entendendo que é importante a gente continuar lutando, que uma sociedade mais igual, uma sociedade melhor para todo mundo. Eu acho que sem preconceito, sem desigualdade, eu acho que um mundo ideal, talvez, né? Seria esse. Lutando contra todo tipo de preconceito, contra a fome também. Tentando ser as melhores pessoas possíveis, né? Serem pessoas boas, de caráter, para mim é o suficiente. Se vocês já são, né, e continuarem assim, para mim é o suficiente. E Não, eu ia falar que eu acho que, como você já tinha falado antes, não é uma luta que só a gente tem que participar, é uma luta que todos, os homens, as mulheres, é uma luta em conjunto. Se a gente não lutar em conjunto, isso não vai funcionar. Não. E é bom salientar, então, para poder concluir, sem mais ressalvas, que Dia da Mulher é todo dia e que você não precisa esperar exatamente
hoje, no caso, porque vai ser postado no Dia da Mulher, para dar um parabéns para sua mãe, para sua irmã, ou para sua amiga, para sua namorada, enfim, mulheres que participam da sua vida. Na verdade, o Dia das Mulheres é feito para a gente poder lembrar da importância das mulheres que tiveram que, por muitos anos aí, combater preconceitos terríveis. E acho que também o Dia da Mulher se faz todo dia do ano, você respeitando as mulheres que estão perto de você. E se você não respeita, hoje é um dia ótimo para passar a respeitar. E é isso, o Dia das Mulheres é todo dia, né? Lembrar que nós existimos e nós merecemos ser respeitadas em qualquer ambiente. E também parabenizar as mulheres na ciência, né?